processo. Então, só para contextualizar um pouco, eu acho que é sempre importante a gente olhar para o contexto, que é o contexto de atuação e de implementação, né, da nossa prática, da nossa ação, da nossa política pública. Acho que todos sabem que essas diversas crises que enfrentamos, crise hídrica, socioambiental, climática e sanitária, a ONU está fazendo um evento específico para discutir água. Ontem comemoramos o Dia Internacional da Água, né? Então, são 2 eventos que evidenciam a pressa para que a gente atue cada vez mais na gestão de recursos hídricos e iniciativas que assegurem que a água e o saneamento sejam realmente um direito de todos, né? Que hoje a gente se depara com o número de 2 bilhões de pessoas sem acesso à água de qualidade, um bem tão vital, e esse número ele não pode ser normalizado, né? A gente tem que olhar para ele e identificar de que forma podemos atuar, né? Para que esse cenário seja outro, sobretudo olhando para todos os nossos compromissos internacionais e nacionais. Então, dentro dessas crises, a gente tem esse modelo civilizatório que já se mostra como predatório em colapso, que precisa ser reestruturado. As mudanças do clima, ela traz imprevisibilidades dentro da nossa gestão, ela traz diversos desastres naturais, seja pelo excesso de água, seja pela escassez de água, e tanto esses desastres como os cenários de escassez, eles se aplicam e se materializam de forma diferenciada, seja regionalmente, seja entre os diversos públicos, né? Sobretudo as pessoas as mais vulneráveis são as mais impactadas. Então, é importante também olharmos para essa questão. E tudo isso, esse cenário, né, a gente já vê, observando aí os últimos anos, que se amplia cada vez mais os conflitos. E quando a gente está diante de um conflito, diante de um elemento de disputa, diante de um cenário em que nem sempre o uso múltiplo é assegurado, a gente precisa tanto aprimorar a nossa gestão, quanto qualificar os diversos atores que estão dentro desse sistema e com a responsabilidade de atuar dentro dessa política, para que a gente otimize nossos recursos e nossa prática. Aqui eu trouxe alguns dados do relatório de conjuntura, esse documento da ANA que traz a conjuntura dos recursos hídricos brasileiros, ele é publicado anualmente, que evidencia um pouco o que eu mencionei. Então, a gente tem mais de 60 milhões de pessoas com risco hídrico nas cidades. Eventos de cheia e eventos de seca são cada vez mais recorrentes e eles passam a se ampliar dentro do território nacional. Temos diversas barragens com dano potencial alto, né? Tocantins está vivenciando agora um grande risco nesse sentido, e isso implica na possível impacto em vidas. Salas de crise, a gente cada vez mais tendo que atuar nessa gestão de conflitos por meio da alocação negociada da água. Esse número aqui evidencia essa falta de acesso. A gente tem mais de 2 milhões de pessoas atendidas por operação de carro-pipa. Então, cada vez mais a gente tem que buscar água mais longe e essa água se torna mais cara. E 90,9% do percentual da área do Nordeste ela foi afetada pela seca. O relatório de 2020 traz dados de 2019. Dentro disso, a gente tem o nosso Acordo de Paris, firmado em 2015, que ele estabelece um esforço para limitar o aumento da temperatura da Terra até 1,5 graus, o que já vai gerar diversos impactos. No entanto, para que a gente consiga permanecer nesse aumento de 1,5, a gente precisa reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 43%, e não é o que está ocorrendo. A nossa trajetória tendencial, ela não tem avançado dentro dessa meta. Por outro lado, a gente tem um recente relatório do IPCC, que continua evidenciando os números e esse cenário, mas ele reforça e traz a possibilidade de mudarmos esse trajeto, para que a gente consiga ter um cenário de sustentabilidade desejada, saindo dessa trajetória
tendencial enquanto sociedade, que isso perpassa desde o nosso modelo, nosso padrão de consumo, a nossa, né, matriz e todos os outros elementos que são diretamente relacionados com a gestão de recursos hídricos, para que a gente consiga avançar nessa trajetória sustentável. E eu trouxe aqui uma imagem, que é até do Plano de Recursos Hídricos do Paraguai, que traz o nosso comitê de bacia, né? Por isso que é importante que esse projeto nasça observando esse arranjo institucional tão relevante, tão importante da nossa política, que traz com ele esse compromisso de uma política descentralizada, de uma política participativa, de uma política que coloca na mesa os diversos atores da bacia hidrográfica, sejam eles usuários, sociedade civil e setor público, para discutir a questão do uso múltiplo, para olhar para a realidade da bacia hidrográfica, para construir conjuntamente formas para que os instrumentos impliquem efetivamente numa melhoria da gestão e do acesso à água. Então, é interessante, é importante, é relevante que todas as políticas públicas relacionadas à gestão de recursos hídricos, ela olhe para essa capilaridade tão importante que são os comitês de bacias hidrográficas, incorporando as iniciativas dentro dos instrumentos já existentes, né? A gente tem um plano de recursos hídricos elaborado a partir de estudos, de diagnósticos, desenvolvido, né, a gente sabe o trabalho para se elaborar um plano de recursos hídricos, então é importante que as iniciativas estejam associadas a esses instrumentos de gestão. E aí, dentro disso, né, olhando para o município, a gente está, de certa forma, querendo discutir de que forma um município ele passa a ser um município que educa para a sustentabilidade, um município que olha para a sua agenda ambiental, para a sua agenda de recursos hídricos e para todas as outras agendas relacionadas como centro da sua decisão. Né? Quando você coloca esses aspectos dentro das demais políticas públicas, a gente começa a avançar de forma mais real e material dentro da agenda da sustentabilidade no município. Mas aí sempre vem a pergunta, né? Por onde começar? Eu me lembro que eu trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, que tinha um projeto Município Educador Sustentável. E aí eu cheguei em São Paulo, na capital, assim, tentando, né, vislumbrar como que esse projeto vai se aplicar dentro dessa cidade, com tantas pessoas, né, com esse ordenamento territorial já instalado, com a nossa dinâmica já instituída. Então, não é nada trivial, porque a gente está falando aqui de mudanças estruturais. Mas a gente tem algumas pistas, né, sobretudo na área de recursos hídricos, né, a importância de qualificarmos a gestão de recursos hídricos, de preparar as pessoas para a tomada de decisão e para a participação. A gente tem uma política que institui um sistema complexo que traz instituições em âmbito, né, federal, estadual, a bacia hidrográfica trazendo um outro arranjo, mas é importante que as pessoas e as instituições estejam cada vez mais preparadas para a tomada de decisão, para uma gestão mais qualificada e para a participação, até para que a gente minimize as assimetrias dentro, por exemplo, dos comitês de bacias, uma vez que a gente quer assegurar esses diversos olhares, esses diversos interesses dentro da bacia hidrográfica. Então, é importante que as ações mobilizam e promovam a implementação dos instrumentos. A gente tem a nossa caixinha de ferramentas para ajudar a nossa gestão. Então, tem instrumentos que avançaram mais, instrumentos que avançaram menos. Então, a gente tem os planos, grande parte das bacias já com seus planos elaborados. O enquadramento é um instrumento que ainda precisa ser fortalecido. Enfim, a gente precisa contribuir, fazer com que as iniciativas de educação e de capacitação, elas entrem dentro da gestão e ela potencialize a estruturação dos diversos instrumentos. Que contribua para a resolução de conflitos, que serão cada vez maiores, e é dentro do conflito que a política pública se faz mais necessária, né? Trabalhar com gestão na abundância tem as suas dificuldades, mas não é tão complexo quanto trabalhar com gestão de recursos hídricos dentro de um conflito real, dentro da necessidade de fazer uma alocação negociada da água, onde, né, as pessoas estão ali efetivamente impactadas pela ausência dela. É importante também ações que problematizam a realidade e promovam o diálogo, né? Por isso que a gente está falando aqui de um programa de educação, de capacitação, para que a gente, primeiro, evidencie as problemáticas relacionadas à gestão de recursos hídricos.
políticos. Segundo, olhe para as causas que geram essas problemáticas, né? Porque a gente visualiza sempre diante das crises, né? Aí são feitas diversas campanhas e as pessoas se acham culpadas, às vezes, por aquela crise, mas é importante a gente olhar os diversos atores, o que culminou nessa crise, porque a gente, atuando dentro da causa do problema, o nosso resultado enquanto ação, ele é muito mais significativo e ele contribui diretamente no problema. Que fortaleça e fomente ações locais. Então, cada vez mais as soluções, as alternativas, a gente tem que buscar na ponta, a gente tem que buscar nos nossos povos originários, a gente tem que buscar nas nossas comunidades rurais, que ali também tem muitas respostas. E a partir de ações locais e soluções locais, a gente vai conseguir somar as estratégias nacionais. A implementação de políticas públicas, que eu acho que é importante a gente destacar aqui, que são problemas complexos que precisam de respostas complexas, então a gente precisa chegar por meio do governo, somado, né, com as demais instituições e sociedade, de uma forma estruturante. A gente tem diversas ações sendo desenvolvidas, seja em recuperação de áreas degradadas, em capacitações, mas às vezes elas são pulverizadas. Se a gente consegue integrar essas iniciativas dentro de uma política pública mais robusta, os resultados também eles são mais significativos. E, em última instância, o que queremos, né? A gente está falando de um sistema, mas um sistema é feito de pessoas, a gestão da água é feita por pessoas, então o que a gente almeja é transformar as pessoas e a realidade socioambiental do território. E aí eu trouxe alguns processos educacionais que podem ser desenvolvidos pelo município, que não deixa de ser a base da nossa proposta, né? Que são algumas possibilidades, existem diversas outras, né? Mas a primeira é a importância da gente atuar na articulação de políticas públicas e de instituições. A gente vê aqui várias instituições que apresentam o mesmo desafio, o mesmo papel, a mesma missão, que é atuar, no caso, né, no Paraíba do Sul e nos municípios. Então, é importante que a gente junte as pessoas para fortalecer esses esforços. A formação e a capacitação, tanto presencial quanto à distância, ela é o cerne do processo educativo. A gente precisa também incorporar cada vez mais a questão da educomunicação, uma comunicação que tem o caráter de educar, que tem o caráter de contribuir para a gestão, seja por meio de campanhas educativas, dar visibilidade às empresas e instituições que já apresentam uma agenda ambiental de recursos hídricos, a produção de programas de rádios comunitárias, né? Acho que a pandemia nos ensinou bastante sobre a possibilidade da gente atuar com a tecnologia, com os instrumentos de comunicação. Eu quis destacar aqui a questão das estruturas e ações educadoras, né? Hoje a gente tem as escolas como uma estrutura educadora formal, institucionalizada, mas não adianta a gente ter uma educação de qualidade apenas dentro da escola, né? Porque depois os nossos jovens saem das escolas e é interessante que a gente incorpore essa intencionalidade educativa dentro de outros espaços também, que pode ser um viveiro, pode ser uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, e o que eu queria destacar aqui é o memorial da nascente do Rio Paraíba, que eu acho que o objetivo desse memorial é se tornar uma estrutura educadora, é mostrar para a sociedade, mostrar para outros estados, outras instituições, que é possível fazer diferente. É possível a gente ter um município, né, que eu acho que esse é um dos grandes desafios, partindo pelo município de Areias, um município que educa para a sustentabilidade, um município que tem espaços educativos de referência, que traz a memória das suas nascentes, que desenvolve processos educativos, que trabalha com a comunicação, que forma as pessoas, que entra também dentro da escola com a temática da água de forma mais estruturada, dentro dos seus projetos políticos pedagógicos. É um município que olha para o componente da água, do meio ambiente e de todas as políticas relacionadas de uma forma séria né, e estruturada mesmo, para que a gente promova dentro dessas estruturas comunidades interpretativas, né, que são espaços de reflexão e de ação.
o Comitê de Bacia pode ser um deles, os nossos conselhos e todas as outras formações e organizações da sociedade que possam trazer as pessoas, né? A gente não está falando mais de um problema de ambientalistas ou de um determinado grupo, a gente está falando de um problema e de um tema que afeta, que é um direito, que é um dever de toda a sociedade. Então, é importante que a gente traga também outros atores para essa pauta, para essa agenda e para a ação. E aqui alguns exemplos, né, do que já é feito, do que a gente pode fazer. Então, a gente não está falando de uma atuação só na escola, de uma atribuição só da Agência Nacional de Águas ou do Comitê do Paraíba do Sul. A gente está falando aqui de um olhar para os diversos atores e em diversos contextos. Eu trouxe aqui um slide do Monitorear, que é uma plataforma que vem trabalhado com políticas públicas, com indicadores de políticas públicas de educação ambiental, para reforçar a importância da gente ter programas e políticas estruturadas, né? A gente tem ações pulverizadas, que são super necessárias, mas se a gente começa a estabelecer uma rede entre essas ações, a gente ganha um salto, né? A gente tem um salto de qualidade, e se essas ações elas incorporam projetos e programas, esse resultado se evidencia cada vez mais para que a gente passe a ter uma política pública mais ampla e estruturada nesse sentido. E, para finalizar, eu queria trazer aqui a nossa agenda inicial, tenho certeza que essa agenda ainda vai crescer, e eu falo que é nossa, porque não é uma ação da Agência Nacional de Águas, é uma ação de todos e que precisa ser protagonizada por todos, que é o projeto de mobilização de agentes municipais. Então, na expedição do ano passado, se iniciou essa demanda, essa necessidade e essa vontade de mobilizar municípios para dentro da gestão de recursos hídricos. A partir disso, fizemos diversas reuniões, webinários, conversas, e chegamos hoje nesse webinar para lançar essa ideia, para lançar esse projeto, essa ideia e essa vontade, essa intenção de trabalhar na formação de agentes municipais para a gestão integrada de recursos hídricos. A ideia, que aí eu já deixo aqui o meu convite, está previsto um minicurso dentro do quarto simpósio de recursos hídricos no Paraíba do Sul, que vai ocorrer. O minicurso vai ocorrer 11 de abril, em Campos. Então, já deixo o convite. Esse minicurso vai ser uma oportunidade para a gente fazer uma colheita de quais seriam os temas relevantes para os municípios sobre a gestão integrada de recursos hídricos. Qual seria a melhor estratégia metodológica? Quais são os maiores gargalos? De que forma uma política pública pode fomentar esse envolvimento dos municípios dentro da gestão integrada? Então, a gente vai levar algumas perguntas para colher desse público qualificado que estará no quarto simpósio de recursos hídricos, que tem o foco nos comitês, mas também envolve outros atores. Em junho de 2023, a gente realiza em Cunha uma primeira oficina, voltado inicialmente para os municípios da bacia do Paraitinga e Paraibuna, que aí é um ponto de partida para, né, entrando de uma forma mais específica e complementando toda a nossa colheita aí do simpósio, para que possamos chegar no dia 23, em setembro de 2023, em Areias, na expedição, fazendo uma formação de agentes municipais em gestão de recursos hídricos, envolvendo todos os municípios da bacia. Então, essa é a nossa agenda inicial. Eu tenho certeza que ela será complementada, integrada com proposições de todos vocês e também com o envolvimento de todos vocês, para que a gente consiga aí atingir municípios, cada vez mais municípios que educam para a sustentabilidade e que cuidam de suas áreas. Aqui é mais uma síntese, né, porque é sempre importante quando a gente fala municípios para a sustentabilidade, municípios que cuidam das suas águas, esses temas a gente ainda vai refletir né, dentro dessa agenda, mas o que almejamos, né, é um fazer diferente. Como a gente está no cenário de mudanças climáticas, é promover cada vez mais um desenvolvimento que seja com baixo carbono, fomentar cidades inteligentes e eficientes, seja no seu planejamento, na sua construção, energia, transporte. A questão da segurança hídrica, que é o nosso, a nossa missão enquanto sistema, o que a gente almeja é
assegurar uma segurança hídrica na sua perspectiva social, ambiental e econômica, e também alimentar. Quando a gente fala de água, a gente está falando de alimento. Comunidade como protagonista de todo o processo, então a gente não vai conseguir fazer isso sozinha, não conseguiremos fazer isso sozinhos se não trouxermos a comunidade, a sociedade, para dar uma oxigenada, uma motivada e uma engrenada dentro do nosso sistema de gerenciamento de recursos hídricos. São as pessoas que dão materialidade, força e que asseguram a implementação das políticas públicas, para que a gente cada vez mais trabalhe com a diversificação da produção, com a organização comunitária, com mercados livres e abertos. A gente tem agora o conceito da bioeconomia entrando cada vez mais forte, da economia solidária, de práticas agroecológicas sustentáveis, produção de água, solo e diversidade. A gente, enquanto sociedade, a gente tem a capacidade de produzir água, de produzir solo, de almejar essa diversidade, a segurança alimentar e o resgate cultural de valores, né? Porque isso só vai ser possível se com cada localidade construindo o seu futuro, do seu jeito, com respeito às diferenças, com justiça climática, social e ambiental. É por isso que a gente tem hoje um ministério, secretarias em todos os estados, olhando para os povos originários, né? Porque a ideia é que a gente consiga manter essa diversidade que é tão rica e é o diferencial do nosso país. E aí deixo o chamado, vamos trabalhar juntos por uma sociedade mais justa, ambientalmente sustentável, com segurança hídrica, que quando a gente consolida, né, para onde queremos ir, quando a gente alinha isso dentro da nossa missão, dentro da nossa perspectiva, seja como indivíduo, seja como instituição, a gente acaba promovendo o engajamento, a gente acaba fazendo com que isso faça parte da nossa vida e a nossa motivação cresce a cada dia, né, num cenário em que tudo nos leva para o desânimo, para o descrédito em relação às instituições públicas, a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de mobilização. É importante a gente se alimentar, se conectar com pessoas que estão dentro do mesmo propósito, para que a gente continue aí com essa missão, com esse desafio e com essa responsabilidade de cuidar com as águas. Aí eu trouxe aqui uma imagem, né, de um quadro do Van Gogh, O Semeador, que reforça isso. A importância da gente trazer essas diferentes cores, que são as diferentes pessoas, os diferentes olhares e essa diversidade tão rica que temos no nosso país, o sol como horizonte, como o nosso destino, e esse caminhar, para que a gente possa semear e construir um percurso que realmente olhe para as pessoas e para a vida humana na Terra. Muito obrigada. Isso só vai ser possível se tecermos redes na escola, no bairro, no município, no estado, no Brasil e no mundo.